E na educação, especialistas também não têm dúvidas de que a PEC 241 vai trazer sérios prejuízos. Os retrocessos na educação são o tema da nossa conversa de hoje com o professor Gilberto Alvarez, nosso comentarista de educação. Boa noite, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, então não é verdade que não vão haver cortes na educação? De jeito nenhum, Thalita. Eu estava lembrando na época do Fernando Collor de Mello. Aqueles que têm a minha idade ou até são mais novos devem lembrar que por conta de se diminuir a inflação, se retirou 50% daquilo que as pessoas tinham na poupança. Me parece um caso muito parecido. Nós fizemos um suicídio naquela época, inclusive pessoas se mataram porque não tiveram dinheiro, e agora nós estamos cometendo suicídio na educação e na saúde. A pergunta que se faz é, um país que pretende ser o mesmo durante os 20 anos, porque nós estamos entrando na quarta revolução industrial, Thalita. Sim. O mundo vai mudar muito nos próximos 20 anos. O que fazer de um país que vai congelar seus investimentos em educação e saúde nos próximos 20 anos? Me parece um país que deixou aquele projeto de ser uma grande potência para virar simplesmente um país que vai fadado a ser um país do terceiro mundo. Porque se todo político fala que a educação é importante, o que está se fazendo é um completo suicídio. Você tem um gráfico, inclusive, que mostra, né, com e sem a PEC, como seriam os investimentos. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico? Comenta para a gente um pouquinho, a gente tem os números. Esse gráfico, Thalita, é uma simulação. Se essa PEC fosse aprovada em 2010, a curva azul é aquilo que o governo de fato executou, a vermelha seria com a PEC. Então, claramente, você percebe que a PEC ela diminui sim o investimento com a educação. E o gráfico verde é a diferença. Se a PEC fosse aprovada em 2010, até 2015, deixariam de ser investidos em educação 81,3 bilhões de reais. Os especialistas fazem uma conta, Thalita, dizendo que nos próximos 15 anos, tirando o dinheiro da educação dos royalties do petróleo e mais a PEC 241, deixarão de ser investidos em educação mais de 660 bilhões de reais. Quase 1 trilhão de reais deixarão de ser investidos em educação, só em educação. Não só é tanto dinheiro, mas simplesmente é você acabar, não só, como disse agora há pouco na reportagem, a educação pública, mas também a educação particular. Ou seja, se existia, durante os governos Lula e Dilma, uma vontade do Brasil ser um país de primeiro mundo, usando os royalties do petróleo para investimento em educação e saúde, o que nós temos é uma completa inflexão. Aquele sonho de transformar o Brasil numa grande potência, muito parecido com o que a Noruega fez, ao contrário, nós vamos cada vez mais afundar esse país e deixar com que gerações sejam perdidas no meio do caminho. Os ataques à educação são constantes, né, por parte do governo Temer. Só para a gente citar alguns, teve o fim do programa Mais Educação, corte nas verbas das universidades federais, suspensão de novas vagas para o FIES, ProUni e Pronatec, interrupção das bolsas do Ciências Sem Fronteiras. Você estava me falando agora que é também o fim da Universidade Aberta, é isso? Também já foi anunciado? Com 660 bilhões de reais a menos, Thalita, tudo que envolve educação e projetos sociais, de fato, vão deixar de existir. A última novidade é que a Universidade Aberta do Brasil, que foi criada em 2005 para fazer com que professores da educação básica possam fazer licenciaturas, pedagogia e curso superior, eles foram reduzidos em 78%. Eram 250 mil vagas, agora serão 55 mil vagas. Ou seja, é importante o cidadão brasileiro que nos assiste entender que, de fato, nós estamos passando por um processo muito parecido com a década de 90, na época do Collor. Nós assassinamos, na década de 80, milhares de brasileiros que ficaram sem dinheiro por conta de você diminuir a inflação. O que está acontecendo, de novo, é a morte de um país que, em nome da diminuição das despesas, vai se retirar aquilo que se construiu de política de bem-estar social, minimamente se construiu a partir da Constituição de 88. Sim. O momento é muito grave e muito preocupante. Além disso tudo, tem a reforma do ensino médio que foi imposta pelo governo Temer, né? Então, tem ainda mais esse obstáculo. Estão jogando na banheira a água e o bebê fora mesmo, né, Thalita? Na verdade, a cada semana é uma novidade. E tudo aquilo que se construiu, de novo, não é nem nos últimos anos, é desde a Constituição de 88, drasticamente está se perdendo muito rapidamente. É momento de uma grande mobilização social, para ver se a gente consegue manter aquilo que se conquistou a duras penas na história do Brasil em relação à educação e também em relação à saúde. A gente estava falando da importância das pessoas se conscientizarem sobre isso. Inclusive, eu disse que quem assiste o seu jornal está sabendo de todos esses riscos. E é muito importante que as pessoas se conscientizem, né?
E aí, parafraseando Paulo Freire, é importante que as pessoas se conscientizem até para não se alienarem. É um processo de alienação muito forte. As pessoas precisam compreender que o que está acontecendo vai, de fato, atingir os mais 200 milhões de brasileiros. Sim. Mesmo da classe média, porque como mesmo disse a reportagem que você fez agora há pouco sobre a saúde pública é uma saúde que atinge todos os brasileiros. Minimamente, quem tem criança é vacinado no posto de saúde. E a educação é a mesma coisa. Não é possível você desenvolver um país à beira da quarta revolução industrial sem investir em educação. Nós estamos discutindo nesse momento que país nós queremos nos próximos 20, 30, 50 anos. Obrigada, Giba. Até semana que vem. Até a próxima.